Vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje, pessoal. Que a aluna já está entrando, está dando certo. Então vamos ver aqui quem que já está presente. O Alex está presente, pessoal? Alex Dias. Vamos lá, hoje são 18. Anne Elise. Anne Elise. Anne Elise não, né? Anne Elise. Ivani. Yasmin. Yasmin, está presente a Yasmin? Faltou. Faltou. Tem a Isabelle Negreiros. Vou colocar que está aqui. Isabelle Negreiros. Isabelle Negreiros está presente. Isabelle Negreiros está. Quem mais? Aluna Sofia. Aluna Sofia. Letícia Ribeiro Viana. Letícia João, que é o Gilmar, Maria João Sofia, Maria de Fátima Veras, Maria de Fátima Veras, Maria Graziele, Isabelle Araújo Viana. Aqui. Isabelle Negreiros. Luiz Henrique. Henrique Veras. Tem alguém mais que eu não chamei aí o nome, pessoal? Não, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Agora quem for entrando a gente vai aceitando e vai dando tudo Maria de Fátima, certo. você falou? Oi? Maria de Fátima, você falou? Maria de Fátima Veras, deixa eu ver se eu coloquei. Maria de Fátima Souza Veras. Coloquei. Coloquei sim. Bem, vamos aqui. Deixa eu só espelhar aqui. Pessoal, nós vamos hoje ver, tá? Nós vamos ver aquela atividade que a gente colocou na semana passada, ou seja, sexta-feira, falando sobre os advérbios, né? Como forma de marcar o tempo. Eu não sei se a turma aí fez atividade, como é que é. Mas o fato é que foi passada essa atividade aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, não está abrindo aqui. Deixa eu logo essa aqui. Vejam aí, pessoal. Bom, observando aqui, hoje nossa aula de língua portuguesa, correção da atividade, né? Advérbios, forma de marcar o tempo, atividade no caderno para revisar o conteúdo e realizar uma reportagem, né? Antes da gente começar aqui falando sobre essa reportagem, na realidade, eu queria que vocês fizessem uma pequena entrevista. Em vez de uma reportagem, fizesse uma entrevista com alguém da comunidade, né? Cada aluno pudesse fazer isso e utilizasse um videozinho, né? Fizesse um vídeo
com perguntando os pais de vocês, ou o avô de vocês, que têm mais experiência de vida, né? Quem tem avô ainda, né? No caso, quem tem alguns alunos que não têm avô, mas tem o pai, tem o vizinho, né? O pessoal mais velho, eles sabem da comunidade de vocês, não sabe? Eles sabem sobre o passado e o presente da comunidade de vocês. Então, eu queria que vocês fizessem uma entrevista, fizessem uma lista no cadernozinho de vocês de algumas perguntas. Por exemplo, como era a comunidade do Araçá antigamente? Não é? Como era o modo de vida da comunidade, das pessoas? Por exemplo, ah, antigamente as pessoas tinham muita dificuldade, questão da água. Como era antigamente para as pessoas lavar, cozinhar, né? Beber a água? De onde que saía essa água? Eles iam buscar nas cacimbas, não é? Então, eu queria que vocês fizessem um vídeo, aliás, uma entrevista e um vídeo falando sobre isso, tá? E depois você enviasse esse vídeo para mim, tá entendendo? Colocasse no grupo mesmo esse vídeo falando sobre essa realidade aí que eu tô querendo que vocês saibam, tá? Então, Professor, mas é para filmar ou é para escrever? você escreve no caderno as perguntinhas. Por exemplo, aqui, você vai entrevistar quem? Primeiramente, você tem que escolher quem é que vai ser entrevistado. Tá entendendo? Aí você, vamos supor, eu vou entrevistar minha avó. Eu vou entrevistar minha avó sobre o passado e o presente da minha comunidade. Aí eu vou fazer umas perguntinhas. Por exemplo, como era antigamente para ir para as pessoas ir para o médico, né? Para o hospital? Como era que era feito? Por exemplo, quando uma mulher ia ganhar neném, naquela época, tempos atrás, né? Quando não tinha, como, a, como Ô, não tinha meio, professor, como não tinha meio de transporte, não tinha ambulância, o que que o pessoal fazia? Aí você vai fazer as perguntinhas. Minha avó, como era feito o parto das mulheres antigamente, que não tinha hospital, né? Os hospitais eram poucos, os médicos também eram poucos. Como é que era feito? Então você vai fazer aquilo ali, ô, fazer professor, aquela perguntinha, aí você vai filmando. Manda alguém filmar você fazendo essas perguntas. Entendeu? Ivani, diga Ivani. A Ivani ia fazer uma pergunta, mas não está conseguindo. Então, vocês estão entendendo, né, gente? Você vai fazer tipo assim, ó. É um roteiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês verem no, no, na íntegra aqui. Pronto, eu vou colocar aqui Olha, eu vou parar de apresentar aqui. Eu vou fazer para vocês verem aqui. Tem só um problema. Pronto, vou fazer aqui uma da luz aqui. Eu vou colocar o roteiro aqui. Uma luz interativa. Então a proposta é o quê? A proposta é que você crie um roteiro de perguntas sobre o tema, o passado e o presente da minha comunidade. Como era no passado a minha comunidade, né? Como era no passado a minha comunidade. Eu vou até ativar o link aqui. Pronto, dá para vocês visualizarem aí, né, gente?
a lousa digital. Pronto, tá aqui a lousa digital. Beleza, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... vocês vão aqui, ó, por exemplo, desenvolver uma entrevista com o tema o passado e o presente de minha comunidade. Pronto, é isso que você vai desenvolver aqui, pronto. Tá? Desenvolver uma entrevista com o tema o passado e o presente de minha comunidade. É isso aqui que você vai desenvolver. Pronto. Esse é o tema, viu, gente? Desenvolver uma entrevista com o tema o passado e o presente da minha comunidade. O que você pode fazer aqui, gente? O que você pode fazer? Diego. Bom, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Deixa eu ver. Notas. Texto. Bom, você pode fazer um roteiro, né? Roteiro de entrevista. Primeiro você vai criar o roteiro de entrevista. Roteiro de entrevista. Então, o que é que nesse roteiro deve conter nesse roteiro? Né? Roteiro, aí você pode criar uma pergunta. Pergunta 1, por exemplo, como era o namoro? Pronto. O namoro no seu tempo de mocidade. Pronto. Aí você pergunta para seu avô, sua avó, isso, como era o namoro no seu tempo de mocidade? Como era como as pessoas faziam para educar seus filhos nessa época? Tá? Como era o namoro no seu tempo de mocidade? Como as pessoas faziam para educar seus filhos nesta época, né? Ou seja, aí ela vai dizer, claro que ela vai dizer o quê? Que era muito difícil, que o estudo não era para todas as pessoas, tá entendendo? Então, vai haver, claro, essas respostas e é lógico você vai registrando, tá? Aí você vai filmando, manda alguém filmar, tá bom? Ô, professor? Aí você vai colocando outra pergunta, por exemplo, como não tinha energia, como não tinha energia nessa época, vírgula, como vocês
faziam, né? Faziam para conservar os alimentos. Os alimentos. Professor, Oi. aquele coisinho que você botou no chat é para baixar? Não. É só para eu estou compartilhando com vocês essa tela aqui, tá bom? É uma lousa interativa. Se você quiser dar sugestões, você também pode clicar nela aí e pode escrever também, tá bom? Ó, então tá dando pessoal para vocês ver aí ou não? Que eu estou escrevendo? Não, Não, né? professor, eu não estou vendo nada. Pronto, pois então eu vou apresentar aqui, tá bom? Calma aí que eu vou só um momento. Apresentar esta guia na reunião, pronto. Tá dando agora para ver aí? Agora tá dando, tá? Sim, Pronto. Então vocês estão observando aqui, então, vocês irão desenvolver uma entrevista com o tema passado e o presente da minha comunidade, da sua comunidade, tá certo? é para escrever aqui no caderno? Se você quiser escrever, pode escrever, mas você pode criar um roteiro. Isso aqui é um exemplo de um roteiro que você vai fazer para gravar a sua entrevista. Então você vai primeiro escolher uma pessoa da comunidade que você acha que tem muita maturidade, né? Que tem muita experiência de vida. Professor, Oi. Pode eu falar. vou fazer com a minha avó. Pronto. Exatamente. Por que eu estou pedindo isso para você escolher uma pessoa mais velha da comunidade? Porque ela tem muita maturidade, tem muito conhecimento, tem muitas histórias para lhe contar. Então, o objetivo aqui é resgatar o passado da comunidade e o presente, para a gente fazer um comparativo. Isso é muito importante, porque o tema que a gente trabalhou nas aulas anteriores é aquela reportagem sobre a vida da comunidade daquela tribo lá do Mato Grosso. Então, o objetivo aqui é você resgatar o passado da comunidade de vocês. Como era a comunidade de vocês antigamente? Como as pessoas faziam para sobreviver? Então, você pode fazer essas perguntas. Aí eu criei aqui um roteiro para você desenvolver sua entrevista, tá? Por exemplo, você vai pegar o seu caderno e fazer um monte de perguntinhas para você se preparar quando você for falar com a sua avó, você falar com aquele ancião da comunidade. Então você vai, como era o namoro do seu tempo de mocidade? Como era que as pessoas namoravam, né? Como as pessoas faziam para educar seus filhos nessa época, né? Até essa pergunta aqui tem que modificar ela aqui. Como as pessoas faziam para educar seus filhos. Eu vou faltando aqui as pessoas, né? As pessoas faziam para educar seus filhos naquela época, que não tinha escola para todos. Como não tinha, né? Energia, né? Com certeza a energia veio depois. Não tinha, né? Quando não tinha energia, né? Quando não tinha energia, nessa época, como vocês faziam para conservar os alimentos, né? Você matava um animal, por exemplo, ali, como é que faziam? Tinha que salgar, né? Com certeza ela vai dizer que tinha que salgar, tinha que secar e tal. Como é que faziam, né? E para sustentar os filhos, aí você pode criar outra pergunta aqui, né? E para sustento e para sustentar as famílias, vírgula, que solução tinha? Qual era a solução para sustentar as famílias? Viviam de quê? Você pode falar, viviam de quê? De quê?
Aí ela vai dizer que era da agricultura, as pessoas tinha aposenta, aí você pode dizer, tinha aposentadoria nesta época, tinha aposentadoria, tinha programas do governo de ajuda, como era, e as secas. Antigamente tinha seca, né? Você já enfrentou, você pode perguntar para a pessoa, você já passou por alguma seca? Como é que foi essa época para sobreviver na seca, sem água, sem chuva, né? Porque você sabe se sem chuva dificulta muito o trabalho, dificulta muito a subsistência das comunidades, não é verdade? Então, pessoal, você vai criar um roteiro. Aí, não precisa ser muitas perguntas, tá? O objetivo aqui é o quê? Conhecer o passado e o presente da minha comunidade, né? Da sua comunidade. E aí você pode colocar, e hoje? Como é que você compara hoje com o presente? Hoje está melhor? Hoje as pessoas vivem melhor? Tá entendendo? Você pode fazer esse comparativo. Quais são as coisas que tem hoje que não tinha antigamente? Né? Aí ela vai dizer que é água encanada. Antigamente as mulheres para trazer água para casa tinham que ser com a lata d'água na cabeça, né? Buscando água na cacimba, no açude, né? Entendeu o que eu quero fazer? Então esse vídeo não precisa ter 1 hora de gravação, tá? Não precisa. Então eu quero que vocês façam essa entrevista e grave, peçam o coleguinha para estar filmando, tá? E assim, quando for fazer a entrevista, você tem que apresentar a pessoa. Vamos supor, estou entrevistando aqui fulano. Olha, essa pessoa que eu estou entrevistando aqui é minha avó. Ela é a senhora tal Isaura de Medeiros. Ela mora aqui na comunidade do Araçás há 32 anos. Ô, Né? professor, Você vai apresentar. Você sabe como é que apresenta a pessoa. Estou aqui com a minha avó. Ela é uma pessoa que já tem tantos anos de idade, tem muita convivência na comunidade professor, e ela vai falar aqui sobre o passado e o presente da nossa comunidade. Aí você começa falando as perguntas. Tá entendendo? Oi. mas é para fazer quando essa entrevista? Hoje, já você já vai, primeiramente você vai planejar. Primeiramente você vai planejar. O que é planejar? É Fazer as porque se for perguntas. para fazer agora, Aí você professor, tem, aí você tem até sexta-feira para entregar, tá? Até sexta-feira você entrega. que é, professor, Oi. porque se der para fazer agora, ela não tá em casa. Sim, mas eu estou dizendo, pode começar agora. Você, nesse momento que a sua avó não está em casa, você já vai preparando as perguntas. O que você vai preparar? O que você vai dizer? Você vai criar um roteiro, do jeito que está vendo aqui, ó. Então, o tema Tá bom. se quiser até copiar logo aqui, o tema é o passado e o presente da minha comunidade. Se quiser aqui aprimorar essas perguntas, se você quiser até mudar aqui algumas coisas aqui, você vai mudando, acrescentando. Isso aqui é só um exemplo que eu coloquei, tá entendendo? Só um exemplo. Então você vai criar suas perguntas. Vamos lá, vamos ser criativos. Tá entendendo? Que a nota de você vai ser por esta, vai ter a primeira nota agora deste mês, é essa daí. Então quem fizer o trabalho, quem tiver fizer o trabalho já pode ir postando seu vídeo. E aí a nota vai ser com base nesse trabalho aqui, que é a nota de produção de texto, tá? A nota de produção de texto que eu estou propondo para vocês. Então cada aluno vai fazer a sua. Pode escolher o avô, o pai mesmo, né? Quem tem bisavô? Alguém aí tem bisavô? Melhor ainda, porque são pessoas que têm muito conhecimento da comunidade, né? Você pode colocar, por exemplo, como era a comunidade do Araçás antigamente. Tinha muitas árvores, né? Como eram os rios, né? Como era a cidade de Biapina, como era antes. O que tinha, o que não tem. Então você vai acrescentando, vai usando a sua criatividade. Aí é com vocês, tá certo? O tema é passado e presente da minha comunidade. Tá certo, gente? Então esse é o trabalho
que vai para vocês fazerem em casa. Então, qual é o dia da entrega? Sexta-feira. O prazo é até sexta-feira. Então, já hoje, vocês já vão começar a fazer esse trabalho. Tá entendendo? Isso aqui era para a gente já ter feito. Mas como o tempo foi pouco, a gente não deu para fazer. Tá? Alguma pergunta? Eu queria que vocês fizessem também, pessoal. Alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Vamos tirar as dúvidas. Será que dá para fazer esse trabalho? Vamos lá? Vamos falar. Vamos lá, Ivani. Então vamos lá. Eu sei que a Isabel, tem o Luiz Henrique aí que também tem umas dúvidas. Se tiver dúvida, pode falar. Então vamos lá, vamos resumir. O que é para fazer? Que trabalho é esse? É um trabalho que vale nota, tá? De 0 a 10. Vai depender da sua criatividade. O tema do trabalho é o passado e o presente da minha comunidade, ou seja, da sua comunidade. Você vai resgatar o passado e o presente da sua comunidade por meio de uma entrevista. Você vai entrevistar e essa entrevista será gravada. Primeiro que você tem que fazer o roteiro da entrevista. Você vai ter o que é o roteiro? Escolher a pessoa que vai ser entrevistada. No momento da gravação, você vai ter que apresentar a pessoa que está sendo entrevistada. Por exemplo, eu estou aqui com a senhora Maria de Fátima. Ela mora na localidade do Sítio Araçás. Ela tem 68 anos. Atualmente é aposentada. É uma pessoa que já teve muitos contatos com várias pessoas, é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Aí você quiser falar até a profissão da pessoa, se quiser falar, fala, se não quiser não é obrigado não, tá bom? Ela é agricultora, nasceu e se criou trabalhando na roça. Você vai criando o texto, tá entendendo? Você vai criando aquele texto para depois, quando você tiver diante das câmeras, você ter segurança do que está falando. Por exemplo, eu vou falar para o fulano de tal aqui, tal, tem que escrever alguma coisa, numa agenda, numa coisa ali, para que eu possa ter segurança do que está falando. Eu estou falando aqui com o professor Paulo Ricardo, ele que é professor de língua portuguesa, está há 22 anos no magistério, tá? Então você tem termo técnico para fazer isso. Tem que ter termo técnico para poder fazer a apresentação, né? E nós vamos falar hoje sobre o passado e o presente da minha comunidade. Aí você vai, Dona Teresa, por exemplo, Dona Teresa, como era o namoro no seu tempo de mocidade? Pronto, eu estou fazendo aqui apenas um exemplo, tá bom? Não é que vocês vão seguir isso aqui, não. Aí claro que ela vai responder, você, claro, vai fazer alguma anotação no caderno enquanto ela responde, tal, e a pessoa filmando. Aí vem questão 2. Como as pessoas faziam para educar seus filhos naquela época, né? Que as escolas não eram como a de hoje, né? As escolas não eram como a de hoje. Não tinha muitas escolas. Os pais também eram durões, né? Os pais eram muito durões, não deixavam os filhos para a escola, né? Porque tinha aquela história, o menino tem que estar aqui na roça para me ajudar a colher o feijão, para me plantar o milho, etc. Né? Então aquele pessoal não acreditava muito na educação, né? Como era que faziam? Todas as pessoas tinham o poder de estudar, né? Então vai fazendo essas perguntas. Aí vai anotando. Como não tinha energia naquela época? Naquela época tinha energia da sua mocidade? Tinha energia? Como é que as pessoas faziam para conservar os alimentos? Não é? Se os alimentos hoje são botados na geladeira, né? Tudo é congelado. Antigamente, como é que faziam? Né? E para as famílias? Que solução tinham? Viviam de quê? Eles viviam de quê? Porque não tinha aposentadoria, né? Muitos tempos atrás não tinha aposentadoria,
não tinha esses benefícios do governo. Como é que eles faziam para sobreviver, né? E as secas, como era enfrentar a seca no Nordeste brasileiro naquela época, né? Chovia muito, chovia mais naquela época ou nos dias de hoje, né? Então, essas perguntas que você vai fazendo, você pode colocar até 10 perguntas, né? Até 10 perguntas eu acho que tá bom. Porque quanto mais perguntas você colocar, mais o vídeo vai ficar longo. Então, é aquela conversinha bem rápida, para o vídeo não ficar muito grande e tem que ser bem objetiva, né? Porque se eu estou falando sobre o passado e o presente da minha comunidade, eu tenho que relacionar o passado com o presente. Tá entendendo? Para não fugir do tema. Então é isso aí, gente. Alguma dúvida aí em relação a isso? Tá? Então tá aqui no cronograma da atividade de hoje, né? O cronogramazinho da atividade de hoje é justamente isso. Nós temos correção do exercício de advérbios e tem a realização de uma reportagem que eu preferi fazer uma entrevista porque fica melhor para vocês, fica mais fácil para vocês pesquisarem. Tranquilo? Então, vejamos aqui. Então, pessoal, tem alguém aqui que entrou agora? Foi o Iego, foi? É isso, o Iego. Quem é o Iego? É a Annelise, é? Acho que é a Annelise. Acho que é a Annelise que entrou. Tá aqui. Então eu vou... Pronto, eu acho que todo mundo já conseguiu. Pronto, tem aqui a Isabelle Viana. A Isabelle Viana. Deixa eu colocar o nome dela aqui. É Isabelle Viana, né? Maria Isabelle Viana, tá aqui, entrou agora. Entrou agora a Maria Isabelle Viana. Bom, Maria Isabelle Viana, você que entrou agora, nós estávamos agora explicando, agora há pouco, sobre um trabalho que você vai ter que fazer, né? Todos os alunos vão fazer, porque é nota, e você precisa das notas, é claro, evidentemente. Então, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa da comunidade, tá? Uma pessoa da comunidade, que você tenha muito conhecimento sobre ela. Essa pessoa tem que ser uma pessoa idosa, que tenha muita maturidade, na realidade, muito conhecimento sobre o passado da sua comunidade, né? Do lugar onde você vive. E aí você vai fazer uma entrevista. Ou seja, você cria uma listazinha de perguntas para esta pessoa. Eu até coloquei um exemplo aqui, agora há pouco, de perguntas sobre a sua comunidade. Por exemplo, como era a vida da nossa comunidade antigamente? Como era que as pessoas faziam para sobreviver, tá? Já que não tinha aposentadoria, não tinha benefício do governo naquela época, muitas pessoas não eram aposentadas. Então teria que fazer o quê? Viviam de quê? Né? Do comércio, da agricultura. Então qual era a forma de subsistência, né? O que eles plantavam mais naquela época? Plantava arroz, né? Então vejam aí essas perguntas. Como era a vida na comunidade sem água encanada, sem energia elétrica, sem televisão? Tá entendendo? Então são essas perguntas que você pode criar e fazer uma listazinha. Então evidentemente, essas perguntas, elas podem ser feita por você ou pode ser com a ajuda do seu coleguinha que tiver aí, né? Do seu irmão, né? Da sua mãe, tá? Você pode pedir ajuda a outras pessoas. Aí você vai escolher, por exemplo, o seu avô que tem muito conhecimento, o seu bisavô, tá entendendo? Aí você escolhe essa pessoa para fazer essa entrevista com você, para ser entrevistada, né? Claro que você vai ser um entrevistador, você vai dar uma de repórter, né? Que é isso que o repórter faz, né? É isso aí através das perguntas você vai descobrir o passado e o presente da sua comunidade, tá certo? Então você manda alguém, pode ser um irmão seu, né, que tem a habilidade de filmar
no celular. Então você filma ali aquela entrevista, escolhe primeiro o nome da pessoa, você vai apresentar a pessoa, por exemplo, seu avô, seu Antônio, pronto. Eu estou aqui com meu avô Antônio, você me fala o nome completo da pessoa, Antônio Corrêa de Araújo, ele tem 84 anos, ele mora na comunidade da Vereda, e ele tem muito conhecimento sobre o passado da nossa comunidade. Nós vamos falar com ele agora. Aí começa falando as perguntas. Aí você, senhor Antônio, o senhor mora aqui há quanto tempo nessa comunidade? Pronto, você pode já começar a falar assim. Mora há quanto tempo aqui nessa comunidade? Aí ele vai falar, tal. Eu moro aqui há não sei quanto, há tal ano e tal. E você teve quantos filhos? São perguntas simples. Aí depois você já entra no assunto. Como era naquela época para viver numa situação tão difícil, sem aposentadoria? Aí ele vai falar, tal, é assim, a gente tinha que fazer isso, aquilo. Tá entendendo? Fica bem legal. E você pode ir criando essas perguntas. E antigamente tinha energia aqui na comunidade? Como é que fazia para conservar os alimentos? Se hoje todo mundo usa uma geladeirinha para colocar os mantimentos, né? Tá? Então vai fazendo essas perguntas que é muito interessante, né? Naquela época, aí ele vai dizer que naquela época não tinha geladeira e usava o pote, né? O famoso pote. Ele vai falar sobre isso, né? Sobre essas coisas. E para ir para a feira, como é que você ia? Como é que você tinha meio de transporte? Qual era o meio de transporte? Aí, claro que ele vai dizer que é outros meios de transporte que a gente sabe que é o jumento, o cavalo e tal, né? Tinha que ser a isso, ou então ir a pé. Para a escola, por exemplo, tinha que ir a pé, tá? Então você vai fazendo essas perguntas, é muito interessante, tá bom? Aí faz esse videozinho, né? Grava, cuidado para não ultrapassar muito tempo, né? E aí você posta no nosso grupo. Não tem um grupo aí do quinto ano? Você posta, que a gente vai revendo, vai avaliando o vídeo e vai dando a nota, tá certo? Ficou mais claro aí, pessoal? Então vamos lá, vamos agora para o nosso assunto aqui principal, né? Que todos são importantes, que é a correção do exercício sobre advérbios. Vamos lá? Advérbios. Deixa eu ver aqui qual é a página aqui. Página. Professor, Oi. Pode falar. não vai dar para fazer, não vai dar para fazer a aula toda porque são entrevistas. Não vai dar para fazer a aula toda. É isso? Sim. Mas por quê? Olha, pessoal. Vamos ver aqui. Então, na aula passada eu passei um exercício da página 165. Foi isso? 165. Todo mundo fez? Deixa eu apresentar aqui. Eu vou passar logo aqui, que é o seguinte, pessoal, parece que o tempo aqui está bem curtinho, eu vou passar logo a atividade para casa, tá bom? Senão não vai dar tempo. Vou logo aqui fazer logo isso. Vou passar logo para vocês. Bora, rapidinho.
atividade de advérbios para casa. Tá aí, pessoal, olha, atividade para casa sobre advérbios para fazer no seu caderno, tá certo? Bom, vejamos aqui. Então tá aqui a atividade, é essa daqui, viu, gente? Então, são pouquíssimas questões, são só 10 questões, para vocês escreverem no caderno. Isso daqui é para escrever no caderno de vocês, viu, gente? Então, a primeira questão, você vai ler essa tirinha aqui, né? Deixa eu aumentar ela aqui para vocês verem. Então, a primeira quinta questão, você vai ter que ler essa tirinha. Vamos ler aí? Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, qual é o conflito gerador do enredo da narrativa aqui? O que é o conflito, pessoal? É a situação inicial de problemática, né? O que gerou esse problema aqui? O que gerou esse conflito, esse problema? O que foi? Aí você vai colocar aqui. Olha, você teve foi o quê? Foi a falta de quê? De luz. Você coloca, foi a falta de luz, que foi o problema gerador da narrativa. No segundo, tem alguém entrando, né? Tem alguém entrando aqui? Não, né? Não dá pra ver. Sim. Eu não estou entendendo nada sobre essa entrevista, porque eu acabei de entrar. Pronto, eu vou colocar depois aqui a explicação. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, a segunda questão diz assim. No trecho, ontem acabou a luz lá em casa. Eu tenho aqui 2 advérbios. Então, nós sabemos que o advérbio é o quê? É a palavra que indica uma circunstância. Pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação ou de dúvida, tá certo? Vejamos aqui. Ontem acabou a luz lá em casa. Tá vendo as palavras grifadas? Ontem e lá. As palavras grifadas são classificadas respectivamente como tempo ou modo. Ontem está ligado ao quê? A tempo ou modo. Aí você vai observar que lá, o que está indicando o quê? Um tempo ou um lugar. Então você vai marcar aqui a alternativa que for relacionada a isso aqui, tá? A essas palavras grifadas. 3. Armandinho, o personagem principal da tirinha, pergunta preocupado. E agora? A palavra agora indica ideia de intensidade, tempo, modo ou dúvida. E agora? Né? Essa palavra agora aí está se referindo a quê? A intensidade, tempo, modo ou lugar. 4. Retire da última fala da tirinha um advérbio e depois classifique o quanto à ideia que ele estabelece na tirinha. Então você vai lá aqui no último quadrinho e vai tirar um advérbio e vai classificar ele. Isso seria de modo, seria de lugar, seria de tempo, né? Enfim. Quinta questão, no trecho, estamos ralados. A palavra grifada significa que eles, Armandinho e seu pai, estão numa situação difícil, feridos e deprimidos, presos na casa, satisfeitos e sossegados. Quando falta energia, a pessoa não pode ficar tranquila, né? Tem que ficar ok. Então, leia a tirinha e resolva as questões 6 e 8. Pronto, das 6 e 8 você vai tirar daqui desse quadrinho. Você fez o que eu pedi para você fazer, Zero? Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. Pronto. Aqui.
E você se lembrou de trazer seu café? Volto já. Meu café. Qual é a finalidade do texto? Qual é a finalidade desse texto aqui? É transmitir um ensinamento, relatar um problema, informar algo leitor ou provocar humor? Provocar humor é provocar algo engraçado, né? Sétimo, as 3 palavras utilizadas pelo Zero no segundo balão transmite ideia de. Quais foram essas 3 palavras utilizadas no segundo balão? Vamos ver aqui. Profundamente, completamente e rapidamente. Isso representa o quê? Representa o quê? Dá uma ideia de afirmação, modo, dúvida ou tempo. Quando eu digo completamente, né? Rapidamente, significa o quê? 8. No trecho eu volto já, a palavra grifada indica ideia de tempo, modo, intensidade ou lugar. Já, volto já. Está ligado a o quê? Tempo, modo, intensidade ou lugar. 9. Indique as ideias transmitidas pelos advérbios destacados das frases abaixo, em afirmação, dúvida ou negação. Então você vai classificar se é afirmação, dúvida ou negação. Por exemplo, aqui. Provavelmente o aluno se contaminou aqui. Tá? Tem que ser modificado isso aqui. Provavelmente o aluno se contaminou pelo coronavírus. Então, provavelmente é o quê? Provavelmente significa dúvida, afirmação ou negação. Ela disse sim aos noivos. Ao noivo. Sim é o quê? É afirmação, dúvida ou negação? Você vai classificar aqui. Aparentemente, não há nenhum defeito no aparelho. Aparentemente, isso é o quê? Que tipo de advérbio é esse? Afirmação, dúvida ou negação? Eu jamais faria isso com você. Jamais. Indica dúvida, afirmação ou negação. O professor nem conseguiu entrar. Nem é um advérbio. Que advérbio é esse? De afirmação, negação ou dúvida. E a 10ª na frase. Pedro repetiu tanto que acabou decorando o poema. A palavra grifado transmite ideia de modo, lugar, intensidade ou tempo. Repetiu tanto, né? Tá dando ideia de quê, pessoal? De lugar não é, né? De modo, de tempo. E aí, qual seria a alternativa aqui correspondente à 10ª? Então, são 10 questões, você escreve no caderno, tá? E responde, manda a resposta, é claro, no WhatsApp pra gente, tá bom? Beleza, tranquilidade. Vamos ver se dá tempo a gente corrigir logo aqui o exercício, né? Vamos ver se dá tempo pra gente corrigir o exercício. Acho que não dá tempo. Não dá tempo, o link já vai fechar. O link vai fechar, né? Então, pessoal, tem alguém aqui que eu não... Tem alguém aqui que eu não coloquei o nome lá no grupo. Ou melhor, aqui na chamada. Antônio Ivani, né? Ivani. Faltando colocar aqui. Camila Lima, tá aí, tá? Camila Lima? Deixa eu ver o que tá faltando aí. Isso aí, Luiz Henrique, Bruna Sofia. Presente. Pronto, né, gente? Então tá tudo ok aqui. Pronto, né, gente? Então vamos finalizar aqui nosso momento de hoje, tá certo? Então fica todo mundo ciente, né, do que tem que fazer, né? Tem essa atividade aqui para casa sobre advérbios e tem também a entrevista, né? Entrevista todo mundo já sabe o que tem que fazer.
tem que entregar até sexta-feira, né? Sexta-feira vocês entregam essa entrevista, é o prazo limite, ou seja, tem hoje, né? Quarta-feira, tem quinta-feira para vocês fazerem isso aí. Sexta-feira, claro, tem que entregar, tá certo? Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela paciência de vocês até agora, tá? E espero que vocês tenham realmente entendido o nosso assunto de hoje. Beleza? Tranquilidade?